Tudo bem? Tudo Tudo, e você? certinho. Gente, a gente arruma a câmera, só que quando entra na É, live, ela não é a mesma coisa que ela tava quando ela você se olhou. muda? Ela muda a posição. Sim. Eu achei que eu tava É, ficando porque como a louco. gente divide. Não, é porque como a gente divide a tela, e não sei o que ela faz, que aí ela enquadra diferente mesmo. Aham, eu falei assim, gente, será que eu tô ficando E muito você. louco? Ela faz isso mesmo. E aí, Michael, parou de chover aí na Ai, sua então, cidade, que eu. eu já esqueci o nome. Caramba. É Paranavaí, no Paraná. Então, se escutar Paranavaí, uns tá. barulhos, assim, alguma coisa, é porque tá É caindo chuva. o dilúvio. Caramba. Tá, a chuva parece que chega aqui amanhã. Vamos ver. Ah, então, eu tenho parentes que moram aí no interior de São Paulo e eles sempre comentam. Quando a gente fala que tá chovendo aqui, dá 2 dias, chega aí. Chega aqui, exato. Já tô sabendo que vai chegar amanhã, então deve chegar. Por enquanto tá um calor, né? Né? Parece até que a gente tá em janeiro, mas parece que vai esfriar um pouquinho. É. E aí, Maicon, conta um pouquinho. Eu tava falando aqui pro pessoal, né, que a Bells tem 2 unidades lá em Malta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Assim, todo mundo já conhece um pouco de Malta, eu acho que todo mundo fala já, né? Mas ainda não é um destino tão popular. E quando a gente fala de Malta, na verdade são 3 ilhas, né? A Isso. que faz parte de Malta. Então conta um pouquinho pra gente dessas ilhas, como que é o país. Então, as pessoas sempre falam, ai, Malta é uma ilha, Malta é uma ilha. Malta, na verdade, o É. país, ele é um arquipélago que tem 3 ilhas. Então, a ilha principal, que é a ilha maior, então quando você olhar no mapa, você vai ver uma ilha grande e 2 menores. Essa ilha grande, ela chama Malta também. Então, por isso que às vezes as Sim. pessoas se confundem um pouco. Então, tem Uhum. a ilha principal, que é a ilha de Malta. Daí tem a secundária, que fica mais para o norte, que chama Gozo. E a ilha terciária, que é Comino, tá? Que é a ilha que Sim. tem... Quando você joga no Google a imagem de Malta e vê o Blue Lagoon, vê aquela água paradisíaca, com cara aí de Cartagena, essas coisas, pode ter Uhum. certeza que é ali no Blue Lagoon. Ah, legal. É Comino, é essa Comino, terceira ilha. aham, que é Ah, onde fica o Blue Lagoon. legal. Então é bom saber, né? Porque Isso. todo mundo sempre acaba achando que Malta é só aquela ilha de Malta mesmo, né? E tem muito mais que isso, né? Então isso que eu acho sempre bacana, eu sempre comento sobre a diferença das três para as pessoas saberem. Então Comino, na verdade, é só para você passear. Tem um hotelzinho Só ali, tem umas barraquinhas de vendas agora de drinks, então como que tá na moda, eles chamam de instagrável, né? Que são as fotos bonitinhas que dão vários likes. Ah, Então eles estão vendendo aham. os drinks no abacaxi, com as sombrinhas. Você pode levar as boias de pelicano da vida para tirar foto, que agora ficou super popular. Pior que, pior que eu já vi umas fotos assim, Não você é? tá falando agora e eu tô só lembrando aqui, é verdade, eu já vi muito essas fotos. Então pode ter certeza que é tudo lá. Que daí as pessoas vão passar o final de semana. É assim, vão no sábado de manhãzinha e voltam no domingo, e vão no domingo, mas não passam a noite. Não é costumeiro, tá? Então é uma ilha bem Certo. É pequena. para curtir mais durante o dia, né, Isso. Maicon? Acho que é tipo uma ilha mais para você ficar durante o dia, aproveitar mais essa parte mais natural, né? Aham. Às vezes que eu fui de barco, que você pega um ferry em Malta, que é aqui, ou você pega um ferry em Gozo, que é a Ilha do Norte. Então, as duas vão dar acesso e vão chegar no mesmo lugar. Eu fui uma outra vez de caiaque, que daí eu fui de caiaque de Gozo até chegar em Comino, que deu mais ou Então é menos. tudo bem pertinho. Então, só que 1 hora e pouco de caiaque em alto mar. Tipo assim, achei que era mais perto, né? Então, foram 3 horas o total de passeio e assim, 2 horas e Aham. meia no caiaque. Eu adoro, acho Ah, sensacional.
E eu acho que vale super a pena esse passeio. Tanto que esse é um dos passeios que eu mais indico e você pode comprar direto na escola. Então aí contando um Ah, pouco, legal. falando agora, me apresentando de novo. Então meu nome é Michael Schmitz, eu represento a Escola Bells aqui na América Latina. A Escola Bells é uma escola maltesa, dos donos malteses, e ela é 100% de Malta, tá? É uma escola pequena, é uma escola familiar, porém a gente foca muito na qualidade de ensino. A, a história da Bells começou sendo uma escola para business e passou a ser uma escola que ensina todos os tipos de tópicos em inglês. Então hoje a gente tem um programa business que é bem bacana, bem focado, mas o maior público se tornou o General English, que é o inglês padrão, o inglês geral. Uhum. Tá? Então a gente começou aí 23 anos atrás, como o pai da Rebeca. Caramba. Uhum. E a Rebeca dava aula na escola, trabalhou, então ela cresceu meio que junto com a escola. E ela pegou a escola e hoje ela que é a diretora, a CEO, e ela trabalha efetivamente dentro da escola. E ela é da área de Ah, que educação. legal. Isso é muito bom. Então, como ela é da área da Uhum. educação, ela tem um cuidado diferente. Então ela fala, ela não é só uma empreendedora, ela não é só uma empresária, ela também é uma educadora. Então ela tem que ter muito cuidado com esse sistema de educação que a gente vai adquirindo e como que a gente ensina inglês, tá? Eu acho que é um outro olhar, né? É, No ensino, assim, tem formas de você olhar diferente, né? De quem normalmente quem é educador já olha de uma forma mais por esse lado dos benefícios da educação, metodologia de ensino, já tem um cuidado um pouco maior com tem. essa parte, né? Do que você ser simplesmente um empreendedor, que aí você já está mais preocupado com a parte de negócios mesmo, né? Sim. Da instituição, da escola. Acho Isso, que faz toda a diferença. eu concordo contigo sobre isso. Então ela tem um olhar diferente, tanto que ela tem todos os diplomas de inglês para dar aula, ela tem os certificados lá, os celtas e os deltas da vida, que são os níveis mais altos. E ela também ela é presidente da IEL, que não, perdão, da Felton, que é a Associação de Educação Ah, Maltesa. uhum. Então, tem esse cuidado ainda extra de estar mantendo o nível de qualidade da escola, tá? Sim. E falando das nossas certificações, que nós não queremos ser uma escola de rede, não queremos ser uma escola com 50 mil alunos. A gente quer continuar sendo uma escola pequena, Uhum. bastante pessoal, com tratamento personalizado para o teu estudante. Então, a gente sempre foca na qualidade de ensino. Então, tudo que é certificado internacional, cursos de aprimoramento, a gente vai estar fazendo. Então, em Malta, é um país pequeno, meio milhão de habitantes, e tem 40 e poucas escolas. É muita Caramba. coisa. É bastante até, né? É, Porque é super pequena e a maioria das escolas, assim, eu vejo que muitas escolas estão meio que concentradas ali, meio que nas mesmas sim. cidades, né? Então, e a gente quis fugir disso também. Então, Eu ia te falar até sobre isso. Então, nós temos o certificado IELTS, que é um certificado internacional de qualidade de ensino, e Quality English, que é um certificado britânico. Temos a Felton, que é que é a Associação de Educação Maltesa, assim como o Alto, no Ministério da Educação, no Ministério de Turismo. Então, a gente está sempre focado nisso. Ah, mas isso, qual que é a Uhum. diferença que eu tenho para o aluno? A diferença é que um aluno que faz um curso com a gente de 3 meses tem um aproveitamento bem maior que se ele for para uma escola que não tem nenhum selo de qualidade. É a mesma coisa quando você vai fazer um trabalho com uma empresa, que é, por exemplo, ISO 9000, ISO 10.000, que seja. O Uhum. aproveitamento que você tem dessa empresa é bem diferente de uma empresa que não tem nenhum selo de qualidade. Então é É. comprovado que o aluno vai avançar mais rápido e vai ter uma qualidade melhor de ensino num período pequeno. Ou seja, ele acaba economizando uma grana aí porque ele pode ficar menos tempo.
E tempo também, né? Porque hoje em dia tempo é dinheiro Mas também. Às vezes você tem um mês só para estudar e daí você vai fazer um curso de 4 semanas e não evolui nada. Eu acho que a frustração que fica é maior do que o sim, dinheiro investido, né? Jogado no ralo. Eu acho que sim. isso conta muito. É. E sobre essa interação também em sala de aula, sobre aprendizagem, nós somos uma escola com um pouquíssimo percentual de brasileiro, o que é um diferencial em Malta. Quando vocês forem procurar, É mal, peçam qual que é a tem bastante. percentagem. Tem escola que tem 30, 40%, ó. Sim, eu sei, eu sei. E é pequeno, né? A gente vai falar já já das cidades, mas Aham. vocês vão ver que eles estão todos concentrados nas mesmas cidades, porque são onde estão as escolas. Sim. Então você acaba tendo você acaba tendo muito mais de interação com o pessoal da própria nacionalidade que você tem, ou seja, brasileira, do que com outras Uhum, nacionalidades, com a cultura maltesa. Então a que não é Bel, o objetivo. não, isso você não vai. Gente, eu sempre falo, você não sai daqui do Brasil, você não gasta uma grana É, para ir falar português. não, gente, tem muita coisa para aproveitar, além de conhecer outras culturas também, né? Não Uhum. só o fato de falar inglês, mas o fato de você estar num lugar que você pode conversar com pessoas de todos os lugares do mundo. Você vai ter europeu, você vai ter asiático, você vai ter pessoas do Oriente e tal. E essa troca que você vai poder ter, isso é uma coisa que você não pode deixar de, né? Que você não pode deixar de ter porque só tem brasileiros na sua escola. Isso. Seria uma experiência incompleta, né? Eu acho, porque o intercâmbio traz isso. Uhum. Então, assim, nós temos as duas sedes. Então, nós temos a sede que foi a primeira que nós abrimos, que foi em Gozo, na Gozo, que é região. aquela ilha que a gente falou, né? Só Isso. lembrando, É a é a terceira. ilha que fica mais ao norte. Isso. Que é a segunda ilha principal de Malta. Então, é uma ilha Sim. pequena, ela tem em torno de 30 a 40 mil habitantes. É como se fosse um vilarejo, tá? Então ela é bem diferente, a arquitetura dela. Então quando você vai para Gozo, você sente que o mundo parou, porque você vê muita casa antiga, você vê muita rua histórica, você vê muita coisa diferente que você não vê numa cidade maior. Então eu acho que Gozo ela é sensacional, ela é extremamente calma, ela é muito mais arborizada que Malta. Eu acho ela mais organizada, para ser sincero. E Lugares cidade pequena, menores, né? eles tendem, né, a ser mais organizados mesmo. Então, assim, só que ela é muito pacata. Então, um Tá. aluno que está buscando aquela Malta tradicional de festa, Agitada, agitada, festa. vai sentir um pouco. Então, tanto que na nossa Uhum. escola ali é uma casa de fazenda que a gente tem, com 8 salas de aula. Então imagina, você estudar numa escola super pequena, você vai ter uma atenção super direcionada para o que você está precisando, para as suas necessidades. E todo mundo se conhece, porque você vai ter, assim, na alta temporada, 90 estudantes. Então é muito Ah, pouco. sim. E a gente tá com a escola aberta, tanto que teve um verão que a gente teve, eu acho que foi uns 5 estudantes, e a gente teve a escola aberta. Então, assim, você tem um tratamento muito personalizado numa escola menorzinha. Porém, com toda a Ah, com qualidade certeza. de qualquer outra escola de rede. Até às vezes um pouco Eu mais. acho que não é o tamanho, né? Sim, A qualidade não é o tamanho da escola. Às vezes, quando você tem uma escola menor, você consegue dar muito mais atenção para os estudantes e sim, trabalhar o conteúdo até de forma mais personalizada, né? Porque é mais fácil você fazer esses movimentos com os estudantes que correto. estão ali, o estudante consegue participar mais, porque é menos gente, né? É Uhum. uma experiência, eu acho que totalmente diferente, muito mais acolhedora também. Uhum. Então é até engraçado que de fora você olha aquela casa de fazenda sensacional. Quando você entra dentro das salas de aula, tem um mix, porque tem essa atmosfera de casa de fazenda, de casa antiga, porém tem os quadros interativos, sistema audiovisual top de linha, super atualizado. Então você não fica
não deixa nada a desejar. Na verdade, para o aluno, por falta de tecnologia. Ao contrário, a gente tem uma das tecnologias mais atualizadas possíveis. Então eu acho muito legal. E tem um terraço lá que você tem uma vista incrível, com campos e o verdinho. E assim, você não escuta barulhão de carro e movimento. Então é uma paz. Mas assim, por ela ter todas essas características, ela atrai um público mais maduro. Então o pessoal aí de 40 e poucos anos mais velho, Adoro. amam. Gente, eu tenho 35, eu sou apaixonado. Eu também tô nessa faixa aí, mas eu já tô mais pro pessoal da tranquilidade, entendeu? Também já tô mais pra esse lado. Gente, eu adoro. Tô querendo mais uma paz. Quando a gente vai, quando eu tô em Malta, a gente às vezes vai para Gozo para trabalhar lá também. Ai, eu adoro Sim. quando eu e minha chefe a gente senta daí lá fora, que tem um terraço e tem uma sacada com vista para as plantações que tem em Gozo. A gente coloca o computador ali, fica ali tranquilinho. Não no verão, que o verão é bem Nem quente. parece que tá trabalhando. Sim. É sensacional, é super diferente. Então eu acho que vale super a pena. Mas, de novo, pro público certo. Não me manda o Claro. pessoal de 18 anos procurando balada pra gosto, que eles vão ficar aí Nossa, nostálgicos. coitado. Então eu acho, mas assim, sensacional. Então ali em Gozo a gente tem as nossas próprias acomodações. A maioria das casas de famílias estão todas aos redores da escola. Então a grande maioria você pode ir caminhando da sua homestay para a escola Bells em Gozo. Ai, que legal. É bem difícil ter isso, né? Normalmente as casas de família são afastadas, enfim, nos outros destinos, né? Sim, principalmente se você pega uma cidade grande, né? Aham. Eu nunca esqueço quando eu trabalhei uns 10 anos em agência. E o pessoal, quando comprava, tipo, eu quero estudar em Nova York, não sei o quê. Ai, mas a minha casa de família vai ser perto? Meu Não! Deus. Quem que vai alugar? Uma hora e meia. Mas se tiver sorte! Quem é que vai morar na Times Square? Não, não dá. E quem tem grana pra morar na Times Square não aluga quarto, né? Não vai querer. E não vai querer receber estudante em casa também, né? Gente. Aquele sonho de viver no Gossip Girls não existe. Só TV. Então, ali em Gozo, você vai E morar as em... famílias. Uhum. E eu imagino que as famílias devem ser famílias que estão ali há bastante tempo, né? Porque eu não sei, eu não imagino que seja uma cidade que tenha uma rotatividade de pessoas. Então, eu imagino que vocês trabalhem com essas famílias já há algum tempo. Sim. A gente já está no mercado há 23 anos, tem família que trabalha desde o começo. Que legal. São famílias que querem receber o estudante, que estão com vontade de receber, tá? E as casas, com certeza, vão ser casas muito antigas. Então, para quem gosta aí de história, porque a maioria das casas em Gozo, tem um amigo meu de Gozo que ele ganhou a casa, herdou, na verdade, a casa da tia. Uhum. A casa da tia era dos avós, que herdaram dos bisavós, e assim vai. A casa tem aí uns 400 anos, a casa dele. Caramba, gente, que legal. Então, eles chamam casa de caráter. Então, é muito comum ali em Gozo você ver essas casas assim, que são casas estilo de pedras, e tem essa característica muito comum de Malta, que são é tipo de uma argila amarelinha que eles constroem. Sim, Por quê? é tudo amarelinho lá, né, Maicon? Eu fico vendo as fotos assim, é tudo amarelinho, né? Super bonitinho. Um padrãozinho. Uma agência comentou comigo, eu achei muito bonitinho, que ela fala que Malta é a Grécia amarela. Que tem tudo que o pessoal quer quando vê Grécia, sim. só que é amarelinha, com essa arquitetura, essa história. Então é super bacana. E por que eles usam essa argila? Uma, que é de Malta. 2, essa argila, ela tem uma retenção de água gigante. Então, como Malta está no Mediterrâneo, é bastante calor, dentro das casas fica úmido e fresquinho. Então, às vezes, você não sente aquele calorzão muito forte
nas suas casas por causa desse formato. Então eu fiquei num apartamento novo que a escola tem, que fica ali no centro de Gozo, que na verdade é a capital, que chama Vitória. E o apartamento é Uhum. novo, porém ele tem esse formato pro lado de fora. Só que dentro ele é novinho, novinho. E teve dias, e eu sou calorento. Quem me conhece sabe, eu sou calorento. Teve dias que eu não precisei ligar o ar-condicionado, que sentia dentro do apartamento fresquinho. Eu achei Ah, isso legal. super bacana. Porque às vezes você acha que você vai ficar morrendo de calor. Então, às vezes, eu brinco muito que às vezes no inverno é mais frio dentro de casa do que fora. Por causa É, dessa porque imagino que no retenção. inverno também não é muito quente, né? Não. Se bem que lá no inverno também, né, Michael, não é tão frio, então acho que também, né, não é um país Não. Tem que dias que são precisa bem também. frios. Tranquilo. Assim, bem Uhum. frios, 10 graus. Coisas que a gente tem aqui no Brasil. Ah, sim, sim, facilmente você encontra até menos no Brasil, dependendo da região, né? Aham. Super tranquilo. E assim, é super tranquilo, porque fora você não sente às vezes tanto. Mas quando venta, daí você sente que vem aquele vento ardido, gelado, porque vamos lembrar que é uma ilha. Tudo é ilha. Sim, com Então certeza. tudo é mar aberto. É. Então vem aquela brisa do mar de tudo que é lado e as cidades, elas são meio que um labirinto. Então aquele vento encana e vem e circula. Fica girando. Você sente às vezes muito frio, mas é por causa da sensação Sim, térmica que é faz do diferente. vento. Ah, sim. Então, ali em Gozo, a gente foca no programa para adulto. Então, a gente ensina Uhum, General English, que é o inglês padrão. A gente ensina One-to-One, que são as aulas privativas. É muito comum uhum, esse pessoal mais maduro fazer aulas privativas, que eles querem ter um uhum. reforço na parte de conversação. Porque eles Ah, querem, sim. ele Porque você pode combinar, né? Você pode pode. fazer o General English e fazer o One-to-One depois, né? Do seu Aham. General Tem English. gente que eu Uhum. vi que faz 2 aulas de one-to-one por dia. Que daí uma aula, antes de começar as aulas, bem cedinho, ela faz a aula Uhum. de reforço da matéria anterior. E a aula, depois das Uhum. aulas em grupo, ela faz aula de conversação para praticar sotaque, Ah, é, legal. ter uma conversa diferente. Porque às vezes a pessoa tem vergonha de conversar em sala de aula. Mesmo que nós, na BELS, a gente foca na comunicação e força o aluno a falar o tempo todo. Mas a gente sabe que tem gente que é um Uhum. pouco mais inibido que o outro. Então é legal isso, dessas É. aulas extras. Porque aí é só a pessoa e o professor, ela se sente mais à vontade, né, Sim. para praticar. E daí a gente tem as nossas próprias acomodações e a gente trabalha com transfer e todas as atividades de recreação você pode fazer ali direto conosco na escola. Então, na recepção, a gente tem a lista de atividades e os preços. E você pode combinar com seus amigos de sala de aula o que vocês querem fazer, qual é a atividade, e se organizar. Como a gente atende um público mais maduro do que Malta, a gente tem, por exemplo, passeios para os vinhedos e conhecer as vinícolas de Malta, de Vinícola. Gozo. Então você tem Sim, lá, vou conhecer uma vinícola, ter degustação de vinhos e queijos e comidas locais. maravilhoso. Maravilhoso. E é super barato, é uma coisa assim, tipo 25, 30 euros, e você tem direito lá a um tanto de número de quantidade de taças, tá? E daí você Uhum. vai ver como eles produzem o vinho, como eles fazem a plantação, então é super bacana. E é atividade que o pessoal mais maduro aí dos 30 já gosta mais, né? Que adora fazer. Ah, sim. Daí tem a gente Pessoal, toda semana a gente faz jantares numa casa de fazenda ali perto da escola. É uma família que é tipo uma família com um restaurante. Então eles só atendem uhum. grupos
e a gente escolhe os pratos e eles organizam esses jantares pra gente nessa casa. Então você vai ter aí, mesmo você não ficando na casa de uma família maltesa, você ficando num apartamento, você tem a chance de Uhum. conhecer a cultura maltesa e a culinária de uma forma diferente, Ah, legal. tá? É, só pelas atividades eu percebi que é um público realmente mais maduro mesmo, né? Não consigo imaginar um jovenzinho fazendo essas atividades aí e ficando feliz. É. Então, eu sempre comento, eu sempre dou esse comentário e falo assim, olha, às vezes você tem um estudante de engenharia, de medicina, alguns cursos que são mais puxados, que são assim, full time, que são o dia inteiro. Aí o pessoal tá fazendo estágio, tá trabalhando, tá fazendo mil coisas. Tá estressadíssimo, mas quer fazer uma viagem diferente, quer relaxar? Manda pra Gozo. Manda que lá vai ter uma paz de Uhum. espírito, uma tranquilidade que é maravilhosa. A Vivi aqui perguntou se é legal para levar um. Eu acho sensacional. 50 a mais. É, Inclusive, pessoas maiores de 50, né? a gente pode alugar apartamentos privativos para o grupo com frente para o mar. Ou seja, vocês terminaram a atividade, terminaram a aula, na hora do almoço pega o ônibus, vai para a praia e tá tranquilo. Dessa região que a gente tá, para esses apartamentos que nós temos na praia, dá para ir caminhando. Só que demora em torno de 30, 40 minutos e é meio que uma Uhum. trilha. Então, dependendo da Tá. pessoa, é meio puxado. Ó. Melhor Ai, idioma. melhor vai de ônibus. Uhum. Ônibus tem ar-condicionado, Tranquilo. ônibus tem Wi-Fi. Uhum. Tranquilo, tá? Tranquilo. Então, Legal. a gente sabe que Gozo é um destino sensacional, porém a gente resolveu abrir em Malta para atender o público mais novo. Então ali em Malta a gente tá. Porque a primeira escola, então, foi a de Gozo, né? Uhum. Tá. Essa é a mais antiga. E vocês sempre estiveram nessa casa, na mesma Sempre. É casa? uma Ou casa de mudou? 200, Ah, 300 que legal. anos e a Uhum. gente está lá desde o começo. Tá. É... Uma coisa assim que é legal é que nós fomos a primeira escola a abrir as portas em Gozo. Ah, que legal. E durante muitos anos a gente foi a única escola que tinha sede lá, tá? Sim. Então a gente é bem conhecido, conhece bem a região, e o pessoal que trabalha na escola Uhum. é ali de Gozo, então consegue dar É várias de lá. dicas. Mas a gente tem professores de tudo que é lugar do mundo, já que eu sei que é uma das perguntas que o pessoal sempre faz. É, sempre Então, com a pergunta, né? globalização, assim como qualquer outra escola Uhum. de qualquer outra cidade, outro país, não tem só professores nativos, tem professores de tudo que é lugar, tá? Então, Sim, tem sim. professor. O Malta é muito internacional também, Sim, né, Michael? O país também ele é bem internacional, assim, né? Tá ali no Mediterrâneo, então tem muito italiano, mas também tem muito britânico, tem muito de tudo, né? Que as pessoas vão viver lá e aí virou uma misturinha. sim. Então, daí, e acabam, mas assim, para dar aula na escola, eles têm que ter formação na educação, eles têm que passar por todos os cursos, eles têm que ter a qualificação adequada e até mais. Então, por exemplo, se eu quiser dar aula em Malta, tá? E eu tenho a qualificação A, B e C, certo? E Malta pede que eu tenha só a D e a C, a escola vai exigir que eu tenha mais qualificações para ser mais ainda do que o Ministério da Educação pede. Por quê? Para a gente Uhum. estar excedendo a expectativa dos estudantes. Então, por exemplo, é a mesma coisa aqui para o Brasil. Se a gente fosse uma universidade, para dar aula precisa de ter pelo menos pós-graduação, a gente ia querer que os professores tivessem pós, mais o Mestrado. mestrado, e se possível doutorado e assim por diante. Para Uhum. quê? Para estar oferecendo a melhor qualidade de ensino para os teus estudantes, tá? Por quê? A Uhum. BELS ela foca na qualidade de ensino, no estudo. E daí, Malta Sim. surgiu
tem uns... Aí você já virou de Malta. Daí vamos pular para Malta agora. Então, saímos de Gozo, você vai de Gozo para Malta de ferry, que demora aí em torno de uns 30 minutinhos. Então, mesmo você estando em Gozo, para visitar Malta, é super de boa, é super tranquilo. E o ferry é em torno de 5 euros ida e volta. Então, é super acessível. Então, assim, abrimos em Malta aí em torno de uns 10, 13 anos atrás, para ser uma escola mais focada para o público mais jovem. Ah, mas eu tenho 45 anos, igual a mãe da minha amiga, ela tem 60 e poucos anos e ela é aceleradíssima. Ela tem mais energia do que eu. E ela fala, se eu for para Gozo... tem uns assim mesmo. Se eu for para Gozo, eu vou ficar louca. Daí eu falei assim, tá bom, tia, então vamos para Malta. Vamos para Malta que lá você vai ficar acelerada. Não, daí ela vai estar no lugar certo. Acho que não é só a idade, né? Tem o perfil mesmo da pessoa, que igual eu te falei, né? A gente tá na faixa dos 30 já, mas tá no ritmo de 45, 60. Assim, por mais que a gente goste de fazer atividade, a gente quer fazer atividade. Tem gente de 60 que tá num ritmo de 25 e tá tudo bem. Então, assim, é muito de pessoa para pessoa. E ali em Malta a gente atende um público mais novo, a escola já tem uma atmosfera mais... escola boutique, ela já é maior, já tem aí 14 salas de aula. Então a gente tem uma capacidade de em torno de 170, 200 alunos. Mas continua sendo uma escola pequena, uma escola personalizada, uma escola diferenciada, tá? E ali a gente ensina todos os programas de inglês. Como tem um público mais novo, eles gostam de ter IELTS, que é um preparatório para quem quer fazer o curso de IELTS para entrar numa faculdade. Isso. Ou para fazer o exame, para ver o nível, por trabalho, alguma coisa assim, tá? Então eu acho super bacana. E ali você tem que cidade, porque é isso que a gente ia comentar, né, Michael? A cidade, sim, a maioria das escolas estão bem concentradas ali em St. Julian, isso. Né? Slima também tem algumas, e Valeta. a Bells não tá nessas regiões, Não, né? a gente está no norte da ilha, que chama Samples Bay. Então, é uma cidade que fica no norte, que é a maior cidade de Malta, porém, ela não é a mais turística, para fora do pessoal que é estrangeiro. Mas tem muito maltese. Então, assim, o pessoal às vezes tem casa de praia em Samples Bay, mas é de outras cidades de Malta. Porque ali é uma cidade resort, é uma cidade mais calma, custo de vida é menor, qualidade de acomodação vai ser melhor, mercado vai ser mais barato, açougue, peixaria. Então, eu acho muito bacana você ficar em Samples Bay. E se você quiser sair no final de semana para uma baladinha ali em St. Julian's, que é onde que é o point das baladas do Fervo de Malta, 30 minutos, 40 aí, tu tá no centrão de St. Julian's. Então, é uma coisa acessível. Muito perto. Quando a gente fala outra cidade, pra gente que mora aqui no Brasil, é como se a gente estivesse falando de bairros, né, na verdade. Não chegaria nem a ser outra cidade. Porque como lá é tudo muito pequeno, as cidades também elas são muito próximas. Então é como se fosse você tá indo de um bairro pro outro. Você vai atravessando, você vai pra outra cidade. Malta, na verdade, ela é parecida assim, de tamanho com Belo Horizonte ou Curitiba. Tá? Pra gente ter um pouco de ideia assim, de espaço. As cidades é como se fossem bairros, igual tu disse. Por exemplo, Valeta é a nova capital de Malta. Nova, assim, de 1000 anos mais ou menos pra cá. Não é tipo 30 anos, não. É tudo assim. É onde fica o aeroporto, né, Michael? O aeroporto está em Valeta. Não? O aeroporto fica em Lucca. Menina, tá vendo? O aeroporto é aqui assim. St. Julian's é aqui. É em torno dos 20, 30 minutos. Samples Bay fica aqui no norte. Então, daqui do aeroporto pra cá, vai ser em torno dos 30 minutos, 45. Dependendo do trânsito, do horário que tu chega. Tá? E... Então, é tudo muito perto. Então, é tudo muito acessível. Vamos pensar aí que com 2h30 você atravessa, dirigir a ilha de ponta a ponta. Vamos colocar aí 3 horas. Sim. Por causa de trânsito, dependendo. E você pode alugar carro. Então tem um sistema lá de aluguel de carro que é super fácil. Você paga assim por hora, que é super baratinho. Eu
Nunca peguei. Então eu vou falar que eu não gosto porque é mão inglesa. Ou seja, você dirige do Tá. outro lado da rua. Dá um negócio, né, no cérebro. Dá É, um. eu tava até conversando com a minha amiga, que ela falou assim, ai, mas vamos, daí, o que você acha da gente alugar o carro? Eu falei assim, mas nem. Ela, ai, mas Melhor não. não é só dirigir do outro lado? Eu falei assim, é? Mas você já pensou em fazer uma rotatória do lado ao contrário? Que tua cabeça vai pra você vir pra cá, mas você tem que vir pra cá? É, dela, E aí vem carro do outro lado, que você tá esperando desse vender. Na hora de fazer a curva também, você tá esperando daqui, vem. É difícil. e eles assim, pra quem conhece a Itália, sabe que eles dirigem igual o italiano. Então eles dirigem com tudo. As ruazinhas são estreitas e o carro vai com tudo. Eles são bem rápidos no volante, tá? Então, Tá, já assim, entendi. então, Melhor, assim, então, tem que ser corajoso. tem que ser bem. Eu brinco, tem que ser bem selvagem, porque olha, não é fácil. E assim, Malta, E você se locomove como, então? De busão. táxi, de ônibus? Tudo que é lugar é Ah, de então busão. funciona bem. Funciona. Tá, Só uma vez que eu então tá fui. bom. Eu olhei, era um jantar que ia ter, e eu olhei o lugar e tinha ônibus. Eu não sei o que eu fiz, que eu olhei e não tinha a quantidade de tempo andando. Só foi nessa hora Hum, que daí não chegava ônibus perto. Mas assim, foi 20 minutos uhum. caminhando, só que é tipo de uma Ah, tá. trilhazinha. Porque vamos pensar, Malta é um país de 6.000 anos atrás. As ruas não são largas como as ruas no Brasil. Uhum. Não é uma, Sim. nunca vai ter uma Não foi avenida. projetada. Não foi Não foi projetada. projetada para carro, para nada disso. Então, às vezes você vai e parece umas trilhazinhas que são ruazinhas bem afastadas. Daí eu falei assim, P que é P, né? Foi só a única vez que, assim, não chegou ônibus. Que passou um perrenguinho lá. É. Que foi, assim, por total burrice minha. Não foi nem por causa de culpa de transporte. Mas, assim, tudo é super Legal. tranquilo. Você consegue, maioria dos lugares, assim, coisas que o estudante vai fazer, super tranquilo um ônibus. Ou tem um Tá. Uber local, que chama Bolt, tá? Que você também Uhum. pede por aplicativo e funciona do mesmo sistema. Então é super tranquilo. Táxi também Ah, funciona de que legal. boa. Mas assim, você não vai sentir necessidade. Uma que as acomodações todas são muito próximas. Mercado vai ser tudo Uhum. próximo. O máximo que vai acontecer se você for querer ir numa balada e não quer voltar de busão de madrugada. Que é super de Aham. Aí boa. pega o Uber. As nossas residências, elas ficam uma quadra do ponto de ônibus. Então você desce e pega o ônibus quase na frente da tua casa. Então assim, é super cômodo e é barato, tá? Uhum. Na É baixa muito tranquilo. temporada é 1 euro e pouquinho e na alta temporada chega a quase 2 euros a passagem. Ah, é bem tranquilo. Super tranquilo. E eles têm um sistema No geral, né, interligado. Michael? No geral, o custo de vida, assim, em Malta é bem ok, assim, né? Se a gente for comparar com outros lugares da Europa, eu acho que é bem barato, assim, Aham. bem tranquilo. Eu acho super tranquilo. E pela Belz, ela tem as acomodações próprias, você vai ter super qualidade, já vai ter todas as contas inclusas, internet, luz. A maioria das residências, você pode escolher entre a residência que não tem ar, mas a residência que tem ar. Eu sempre falo, gente, pega ar-condicionado, que olha, Vale a pena, vale né? a pena. A diferença é tão Depende de quando a pouca. pessoa vai, né? Se ela for no verão, acho que vale super a pena. Talvez se ela for no inverno, tudo bem, né? Porque no inverno, ou não, você acha que mesmo no inverno? Olha, eu vou te Acho que no falar, inverno é tranquilo, eu né? vou te falar que teve dia que eu ligava, por quê? É úmido. Então dentro da casa fica muito úmido. Daí você sente assim muito frio dentro da casa. Então às vezes assim, o que eu fazia? Eu ligo o ar-condicionado no quente, só para dar uma controlada na umidade. Liguei o ar-condicionado no quente, tomei meu banho, jantei. Daí eu vou pro quarto, eu vou e desligo, que eu também não vou aguentar. Daí você já consegue dormir mais tranquilo. Mas assim, foi um dia ou outro quando chegou aos 10 graus. Mas assim, não é realmente uma coisa que precisa muito, tá?
E... Mas no verão é legal, No né? Porque verão no verão é gente. bem quente. Não, no verão precisa, é triste. Muito calor. Então, assim, falando um pouco sobre a história de Malta, Samples Bay tem esse nome por causa do apóstolo São Paulo. Então, o apóstolo São Paulo foi uma pessoa de muita importância para a história maltesa. Vamos pensar, o apóstolo São Paulo, os 2000 anos atrás, gente. Então, a cidade ganhou esse nome porque o apóstolo São Paulo estava fugindo, que todo mundo estava sendo perseguido naquela época, né? O pessoal que era cristão, que defendia Jesus. Então, quem era ali desse ciclo estava sendo perseguido e vários fugiram. O apóstolo São Paulo, ele estava indo de barco e ele bateu numa ilha e foi resgatado e foi levado para a Baía de Malta. E essa baía é a Baía de Samples Bay, que é a Baía de São Paulo. E é uma pessoa de muita importância para a história maltesa, porque ele que integrou o cristianismo para Malta, ele que trouxe, tanto que Malta era do Império Romano, e foi uma das primeiras, um dos primeiros países a aderir ao cristianismo por causa do apóstolo São Paulo. Tá? Então é muito importante, tanto que a catedral que fica em Medina é a Catedral de São Paulo, tá? Então a catedral é oficial, fica na cidade de Medina. Medina é uma cidade forte, que é assim, de chorar, de linda. É um dos passeios que tem que ser feitos. Quem gosta de Game of Thrones, foi onde foi filmado a primeira temporada, que é Westeros. Então o portão de Medina é o portão de Westeros. Gente, quando... tem que ir, então. A primeira... Tem que ir. Quando eu fui, que eu vi, meu Deus, você fica arrepiado. É lindo demais. Eu fui Jon Snow no Halloween lá nos Estados Unidos, quando eu morei, e tá aqui guardado. Eu prometi que a próxima vez que eu vou, se for no inverno, eu vou levar, que eu quero andar de Jon Snow em Westeros. Vou gravar vídeo e vou mandar pra todo mundo. Muito brega, muito mas legal, né? Não. É que tem coisas que não dá pra perder a oportunidade, né? Você tá lá, você tem que ir, porque você não sabe quando você vai voltar. E assim, é sensacional, é uma cidade silenciosa, porque ela é uma cidade forte, então você não tem muito barulho, é muito bacana. Assim, não tem como explicar, você tem que... Coloca no Google aí, M e Dina, que você vai ver que é de chorar de lindo, tá? Vamos procurar. E Michael, eu ia te perguntar agora um pouquinho, a gente fica falando, a gente falou bastante do destino, né? Que é incrível, acho que você foi a pessoa que você deve amar Malta, né? Porque você sabe muito demais. Assim, você fala bastante coisa. E normalmente as pessoas vão realmente para ficar 1 mês, 2 meses. A gente sabe que Malta faz parte, né, do espaço de Schengen, então até 90 dias o brasileiro não precisa tirar um visto aqui do Brasil antes de ir, né? Mas recentemente foi lançado o programa de estudo e trabalho também em Malta. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como funciona, porque assim, a gente tem outros países que já são mais tradicionais nesse programa. Malta é um pouco mais recente, mas é um programa super legal também para aquele estudante que quer ficar mais tempo em Malta, quer trabalhar. Malta é um país muito turístico, então tem bastante demanda, né, para trabalhos em hospitalidade. Então é bastante oportunidade também para quem quer ficar um tempo maior, né, na ilha. Isso, então foi lançado ano passado, na verdade, o programa, e realmente não tem ainda muita procura por brasileiros, porém eu acho que é super bacana e o brasileiro se adapta super bem lá em Malta, por ser na Europa, que a gente sempre quer aprender inglês, ir para a Europa, ter um lugar histórico, só que quer ter essa flexibilidade. E Malta... E não quer passar frio. E não quer passar frio. E Malta é mais quentinha. E tem essa flexibilidade, na verdade, por estar ali no Mediterrâneo, ter a colonização italiana, com mistura de árabe, com muitas misturas.
ele é um pouco mais flexível do que outro país na Europa, tá? Uhum. Então eu acho bacana, o brasileiro se dá bem. É o programa de estudo e trabalho, então ele lançou para motivar o estudante a ficar mais tempo no país, tá? Então tu pode participar, tu vai com um programa de 24 semanas, eu sempre indico que é o mínimo, porque os 3 primeiros meses você não vai poder trabalhar. Você só vai poder trabalhar Uhum. a partir do quarto mês, tá? Então é Uhum. um programa para quem está querendo melhorar o inglês e está aprendendo no dia a dia também, tá? Por quê? Não é um programa que você vai reembolsar, mas é um programa que você vai ter a grana para você fazer passeio, para você fazer umas viagenzinhas, para você gastar com entretenimento, tá? E assim, você sempre aprende coisa nova. Eu sempre conto essa história porque eu fiz um programa de treino nos Estados Unidos e eu já tinha um inglês bacana, tá? E daí, já estava lá no meu 8º mês. Chegou um dos chefes lá, dos supervisores, pediu para eu fazer um task lá, uma função que ele pediu. Que era o quê? Fazer inspeção de qualidade nas acomodações que a gente oferecia, que foi um atendimento ao consumidor e qualidade, tipo recepção de hotel, só que em grupos, tá? E daí, Uhum. 8 meses, gente, morando fora, já tinha vindo com inglês legal, não tinha dificuldade. Veio a lista do que eu tinha que conferir nas acomodações. Reajunte do silicone em volta da banheira. Rodapé não sei das quantas. Pega a mão, não é? O pega-mão da porta e aquela lateral, sabe? Que tem aquela faixinha de metal e o pega-mão. Aham. Válvula da descarga. Deu, tipo, quantos escorredores de macarrão, quantas espumadeiras, quantas frigideiras. Eu falei assim, gente, eu não sei nada o que é isso. Eu dei risada. Tá escrito aqui. Eu fiquei assim, gente, olha só, né? A gente acha que a gente não precisa de nada. Que a gente já tá lá no É, ápice do verdade. inglês. Não, mas pra que eu... Você sempre aprende coisa nova. Então o que eu quero dizer é, a gente acha que já está com nível avançado, que já está e não precisa aprender mais nada. E a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, aprimorando. E outra, dentro do mercado de trabalho, você vai ter uma visão melhor da cultura, entretenimento, você vai conversar com pessoas de outros países, com maltês, ter amizades locais. Então vale muito a pena por experiência de vida. Sim, e aí, Maicon, assim, então o ideal seria o estudante com 24 semanas, né, de curso. Ele vai entrar como turista, né, no país. Ele vai depois tirar o Isso. visto dele de estudante lá. Então o brasileiro ele vai como turista, ele vai com a carta de estudo, ele vai com tudo confirmadinho. Seguro viagem obrigatório. Então, chegando lá, ele entra como turista. Na primeira semana, ele vai na nossa administração e conversa e fala: eu quero dar entrada no visto de estudante e eu preciso de auxílio. A nossa escola vai dar todo o suporte, vai preparar a documentação, vai conferir tudo bonitinho e vai entregar para o aluno. A documentação está correta, você vai nesse endereço e você vai falar isso, isso, isso. Você vai pegar o ônibus X que vai te levar até Valeta, que Valeta é a capital de Malta, que é onde que tem um Sim. escritório de visto, tá? Uhum. Aí ele leva a documentação e o que que ele vai precisar além da documentação da escola e do seguro viagem, que é obrigatório, né? É aquela coisa, confirmação do curso, acomodação, passagem, seguro e comprovar que tem a grana para se Renda. manter, tá? Tendo Tá. isso, Você sabe quanto que é? é em torno de 25 euros por dia que você vai estar Por lá. dia. Que Tá, vai beleza. dar Uhum. 750 euros por mês. Em torno de 4.500 euros o semestre. Para os 6 meses. Isso. A Tá, gente sempre fala para beleza. ter esse tanto, para não ter o valor certinho, Certinho, para não ter né? problema. Tá? Tá, Então, assim, beleza. eu vou ter visto negado. Se você tiver tudo isso, não tem o porquê. É, não vai Não tem ter. casos. E teve caso assim, o estudante voltar
e precisar levar documentos extras. Por quê? Uhum. A criatura me comprou a passagem para Malta, só que a volta tava da Alemanha. Daí, Ah, ou seja, já, já, acontece. já bateu o sininho porque que não É, teve problema, né? sim, aí já não deu certo. Daí assim, ele comprou a passagem, que ele falou assim, mas eu não sei quando que eu vou voltar. Como você não sabe? Você tem um curso de 6 Aí meses. comprou qualquer coisa. Vou comprar essa aqui que tá barato. Ai, sim. Só para É, aí daí não ele dá. teve que fazer os trâmites da passagem. Então, quando você for comprar Sim, passagem, pede ajuda pro teu isso. consultor, pede ajuda para Bia do É, Queixa, que eles são especialistas, eles vão te ajudar para você já evitar problemas futuros, tá? E exatamente. eu acho super tranquilo. E você já faz um belo de um passeio, porque Valeta é sensacional. Valeta, ela tá no alto, é uma cidade forte também, tá? E ela tem aí mais de 1.500 anos, tá? Mais de 1.500 anos. Inclusive tem a Co-Catedral, que é uma das, não vou falar poucas, porque tem em torno a todas as catedrais são católicas e são registradas, claro, no Vaticano, lá no sistema do catolicismo. Tem em torno Uhum, só no mundo de 300 catedrais, que é o que é isso? Não são as catedrais, são como se fossem as vice-catedrais, que tem quase uhum, mesmo a mesma importância que uma catedral na cidade, no país. Então, em Malta só tem a principal catedral, que é a de São Paulo, que fica em Medina, e tem essa do São John's, que é o do São João, que é tem a Ordem dos Cavaleiros de São João, que foram muito importantes por preservar a cultura maltesa viva no país. Então, eu fico até arrepiado, porque você entra na catedral, o teu mundo para, porque ela é toda banhada a ouro, então ela tem por isso que ela tem muita importância. Então ela tem o mesmo nível que uma qualquer outra igreja na uhum. Itália e qualquer outra igreja na Europa. Ah, que lindo. Ela foi reformada em 1800 e eu gosto de falar que ela tem as duas uma das duas melhores e mais principais obras do Caravaggio, e a única obra assinada pelo Caravaggio é em Malta, que fica nessa capela de Olha, São João, que é a de St. John's. que legal. Quem imaginaria que estaria em Malta, Quem né? Se alguém imaginaria? falasse, onde É, está? É, é, muito legal. e você faz um baita de um passeio, você entra na história, você entra na cultura. Então eu acho que vale tanto a pena conhecer, porque Malta atende o pessoal de balada, o pessoal que gosta de história, o É, pessoal que gosta de praia, o pessoal que quer viajar com as é isso, crianças, porque tem muito parque é isso aquático. que eu ia te falar, assim, porque às vezes as pessoas têm muito na mente, assim, quando fala de Malta, praia, 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 Praia e praia, balada. festa, só isso, né? Tipo Ibiza, né? O pessoal acha que tá Aham, indo pra Ibiza, praia e balada o dia inteiro. E na verdade tem muito mais, né? tem. Porque tem toda essa parte de história e de arquitetura também, que eu achei super interessante, né? A gente falando das construções das Ah, e casas e as também por ser casas? um país muito antigo, das ruazinhas. Então, acho que tem muito mais, né, do que o Sim. que as pessoas imaginam de praia. Então, assim, não se preocupem de não ir no verão, de ir no inverno também, dá para aproveitar, né? As pessoas às vezes ficam um pouco preocupadas de ir para Malta no inverno, porque, enfim, não vai poder ir para praia e Aproveita. tal, mas tem todas essas outras coisas que também são super interessantes, né, de aproveitar. Teve dia desse dezembro agora passado que dava para entrar tranquilo na praia. Que eu fui trabalhar Olha que de loucura. camisa curta e assim, com calor que eu suei bastante. Eu só não entrei na praia porque eu tinha que trabalhar. Senão eu ia dar um mergulho no mar, que tava Não ia. lindo. Meu, eu ia. Ele tava E lindo. normalmente dezembro não deveria, né? Não Porque dezembro você deveria. já tá ali no inverno, né? Então, assim, a Tá gente quase no inverno. Malta, um dos slogans de Malta é: a gente garante 300 dias de sol durante o ano. Maravilhoso. Então, É, eu adoro. Eu gosto muito. é.
Que bom. Então, Eu fiz intercâmbio no Canadá, mas eu confesso que eu adoro um calorzinho, um solzinho, eu acho o máximo. então as pessoas sempre perguntam pra mim, falam assim: "Ai, mas você tá falando tipo tão bem de Malta e você não gosta de calor". Sei, eu sou do frio, eu gosto de neve, eu gosto de frio, eu gosto de passar frio. Daí eu falo assim, gente, mas Malta é tão maravilhoso que até eu, que não gosto de calor, eu fico impressionado com a beleza, que é muito lindo. Eu acho que você escolher um destino, agora falando de destino para fazer intercâmbio, vai muito além de gostar de frio ou de calor, né? É muito mais do Aham. que isso. Ah, eu não gosto de frio, então eu não posso ir para esse lugar. Não gosto de calor. É muito mais, né? Eu acho que vai muito além. Tem outras coisas a serem analisadas do perfil. Então, frio e calor são só Só alguma tu, coisa ali, né? E assim, Um detalhe. eu acho que é o melhor destino para aprender inglês na Europa, porque comida boa por causa da influência italiana, gente. Ó, mais Maravilha. um ali, pontinho a favor. É, brasileiro gosta de. A gente esqueceu de falar disso, não quer comer Não mal. quer. Porque a gente vai fazer intercâmbio e come mal pra caramba, que ninguém merece, Não, né? lá você A come comida bem. brasileira é incrível. Lá você É, come bem e barato, tá? Então dá para aproveitar maravilha. bem. E Malta é um dos países na Europa que foi considerado lá um dos mais seguros pós-Covid-19. Então, Ah, mais que legal, um essa eu não sabia. pontinho para checar aí, para passar segurança aí para os seus passageiros, para os seus estudantes que estão Como vindo. que tá lá, já que a gente falou do Covid, né, que é um assunto que a gente sempre acaba falando nas lives, como que tá lá agora, Maia, com essa questão? Eles fizeram lockdown mesmo, 90 dias, estão abrindo agora em julho e conseguiram controlar bem, tanto que estava no país, se eu não me engano, não tinha nem 100 casos, mas Ah, assim, já tinha diminuído, acho que para 80. Eu não vou lembrar, então eu não quero falar tá, errado. Mas assim, tudo bem. pouquíssimos casos, teve pouquíssimas E mortes e foi super bem aí controlado. eles vão reabrir agora as fronteiras, mas só para a Europa, provavelmente. Dia 1º de julho abre para 9 países da Europa e no dia 15 abre para toda a Uhum, Europa. E, a princípio, certo. vai abrir para outros países também, só não tem ainda confirmado quais, tá? Mas para a Europa, É, com certeza tudo. legal. É, o Brasil, acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Infelizmente, a gente não está numa situação muito boa, né? Então, Ah, vamos ter que esperar um pouquinho mais. Mas mesmo assim, dá para fazer matrícula já para o ano que vem também. A escola aceita as matrículas, a isso! gente já consegue ir mandando, já se antecipando, fazendo planejamento, E né? Eu faz acho que pesquisa, dá né, para usar Dê? esse, dá para usar esse tempo aí que a gente tem até o final do ano para pesquisar melhor, né? Fazer o planejamento financeiro também, que é super importante, dá para ir começando a Sim, pagar o curso, né? Então a gente ganha esse tempo para fazer outras coisas também, enquanto as fronteiras não são abertas, mas que também logo, logo estamos todo mundo viajando feliz de novo. isso. E faz o bucket list, vê tudo que tem para fazer em Malta. E vai escrevendo e pesquisando o que você tem que fazer e, ó, quando você Sim, chega. gente, é muita coisa, muita coisa. Quem tá achando que vai para Malta só para ficar tomando banho de mar, tá super enganado. Um, Porque é muita coisa para fazer, muita coisa para ver. sim, aproveitem. Então, já É, vai, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, é verdade. tá? Falta um minuto. Isso, Mas acho que conseguimos falar sim. tudo, né? Quem tiver mais qualquer dúvida, conversem com a gente aqui da agência. O Michael não fica aqui, mas se precisar fazer uma videochamada com ele para ele contar um pouquinho mais Topo, sobre esse país lindo, a gente faz também. Estamos super disponíveis aí. tá? O que precisar, o Maicon tá aqui. E quando você pensa em intercâmbio para Malta, é com a Bels. Isso aí. Obrigada, viu, Michael? Obrigado eu. Tchau, Até mais. tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.